Você já sentiu dificuldade de memorizar os códigos do METAR? Os códigos do METAR são bem específicos, bem diferentes, e eu vou te mostrar nesse vídeo uma técnica para você poder aprender com mais rapidez os códigos do METAR. Olá, eu sou Andréia Ferreira, controladora de tráfego aéreo, instrutora de inglês e de inglês aeronáutico, e nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre os códigos do METAR. Já aproveita, antes de a gente começar a falar do tema do vídeo de hoje, deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve aqui no Aviation Talks, e vamos entender um pouco mais então sobre os fenômenos obscurecedores. Tem algumas coisas que são muito novas quando a gente começa a aprender as partes técnicas da aviação. E uma delas, que muitas pessoas têm dificuldade de memorizar, são justamente os códigos do METAR. Porque, na verdade, esses códigos não são muito intuitivos. Quando você olha no METAR e você vê, por exemplo, o código DZ, Delta Zulu, é difícil de você tentar intuitivamente entender que DZ é chuvisco. Então esses códigos eles não parecem ser muito intuitivos, mas a verdade é que se você começar a entender de onde esses códigos vêm, e a maioria deles vem das palavras do inglês, isso começa a ficar muito mais intuitivo, muito mais simples para você entender. Então veja que o aprendizado do inglês ajuda você até mesmo nesse momento de aprender os códigos do METAR. Isso vai facilitar muito a sua vida. E tem um segredo por trás disso. Na realidade, você já deve ter ouvido falar algumas vezes que você precisa aprender inglês como um bebê. Mas eu não concordo muito com essa frase. Nós não somos mais bebês, nós não somos mais crianças. O nosso cérebro não é o mesmo cérebro de uma criança de 2, 3 anos de idade. Então nós precisamos primeiro entender como o cérebro de um adulto aprende e aí usar as técnicas e as táticas de um ser humano adulto agora para aprender uma nova língua. E você já deve ter percebido que dentro da aviação o inglês é essencial. E quando a gente começa a aprender o inglês, muitas coisas dentro da aviação começam a fazer muito mais sentido. E o que acontece com o cérebro adulto é que quando nós vamos aprender uma outra língua, nós aprendemos muito mais rápido por associação. Essa é uma vantagem que um adulto tem para aprender uma língua em relação a uma criança. A criança também vai aprender por associação, mas um adulto tem muito mais experiência do que uma criança. O adulto ele já tem muito mais conexões neurais para que ele possa pegar uma nova informação e conectar com as conexões neurais que ele já tem. Então fica muito mais fácil para nós adultos aprendermos uma nova língua por associação. E fica muito melhor também a gente aprender os códigos do METAR também por associação. Então eu vou ajudar você a associar as palavras em inglês para cada um dos fenômenos que a gente vai ver aqui nesse vídeo, com os códigos que representam esses fenômenos que nós vamos ver. Então nós vamos começar trabalhando os fenômenos de tempo presente. E eles são divididos em 3 categorias: as precipitações, os fenômenos obscurecedores e outros fenômenos. Nesse vídeo a gente vai ver os fenômenos obscurecedores, que são aqueles que restringem a visibilidade de alguma forma. Vamos começar pelo fenômeno obscurecedor chamado nevoeiro. Nevoeiro em inglês é fog. Fog. Que no METAR ele vai ser representado pela sigla FG, Foxtrot, Golf, FG, Fog. Nesse fenômeno meteorológico, a umidade do ar ela chega a quase 100%, fica aí entre 97% e 100%, e por causa da condensação ou da sublimação do vapor de água, se forma uma nuvem stratus muito próxima do solo. E como essa nuvem se forma muito próxima do solo, ela vai acabar restringindo a visibilidade para abaixo dos 1000 metros. O próximo fenômeno obscurecedor é a névoa seca. Em inglês a gente fala haze. Haze. Pode perceber, haze termina com E, então você já sabe, a titia Andréia já falou, terminou com E, a gente não pronuncia o E, então ele vai terminar com o som do Z, haze. E o código do METAR para névoa seca é HZ, Hotel Zulu. Então você já consegue associar HZ com haze, que é a palavra para névoa seca. Uma característica interessante da névoa seca é que quando a luz bate nela, ela reflete a luz vermelha. Ela é uma mistura da fumaça das queimadas, principalmente com a poeira que acaba levantando nesses períodos muito secos. E ela vai ocorrer quando a umidade relativa do ar fica abaixo de 80%. O terceiro fenômeno obscurecedor é a fumaça. Esse faz mais sentido em português porque o código para fumaça é FU, Foxtrot, Uniform, mas é interessante a gente saber que fumaça em inglês
é fume, fume. E isso, em geral, é utilizado como um sinônimo para smoke, que também é fumaça. Acontece que a expressão fume muitas vezes vai ser utilizada para se referir a uma fumaça de gases tóxicos. E na questão de visibilidade, a fumaça, o fume ou smoke, vai restringir a visibilidade a abaixo de 5.000 metros. Um outro fenômeno obscurecedor é a poeira. Em inglês a gente vai falar dust. Dust. O código equivalente para poeira vai ser Delta Uniforme DU, que vem também, a gente pode associar aí com o dust. Esse dust é formado por partículas de poeira que ficam suspensas no ar e vão acabar também restringindo a visibilidade, principalmente horizontal. Mas agora a gente tem um fenômeno obscurecedor que, na verdade, é uma exceção à regra, que é a névoa úmida. Névoa úmida vem do francês, da palavra brume, e o código para névoa úmida é BR, Bravo Romeo. A bruma, ou névoa úmida, acontece muito em regiões costeiras ou regiões com muita floresta, e ela geralmente vai restringir a visibilidade aí entre 5.000 e 1.000 metros. E para você não ficar com essa lacuna no seu vocabulário do inglês, névoa úmida em inglês se fala mist. Mist. Um outro fenômeno que restringe a visibilidade é a areia. E a areia em inglês nós falamos sand. Sand. O código para areia no METAR é SA, Sierra Alpha. A areia vai restringir a visibilidade a 5.000 metros ou menos, e quando a luz bate sobre a areia, ela vai difundir a cor da luz amarela. E existe um fenômeno obscurecedor, e ele é o único tipo de precipitação que também restringe a visibilidade. E esse fenômeno é o chuvisco. Chuvisco em inglês nós falamos drizzle. Drizzle. E o código do chuvisco no METAR é Delta Zulu, DZ Drizzle. O chuvisco ele é composto de gotas de água muito pequenininhas, geralmente 0,5 milímetros, que vão ficar dispersas no ar de uma forma uniforme. E justamente por elas serem muito pequenininhas, elas acabam gerando essa restrição de visibilidade também. Enquanto eu fazia a edição desse vídeo, eu percebi que existe um outro litometeoro que também é considerado um fenômeno obscurecedor, que são as cinzas vulcânicas. Em inglês a gente fala volcanic ashes, no plural cinzas vulcânicas, ou cinza vulcânica no singular, volcanic ash. O código do METAR para Volcanic Ashes é Victor Alpha, Victor Alpha, ou seja, VA, Volcanic Ashes. As cinzas vulcânicas são partículas de tamanhos variados que são expelidas pelos vulcões quando eles estão em atividade. E se essas partículas de menor tamanho entram em contato com os motores das aeronaves, elas podem causar danos sérios. Se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo. Conta pra mim que os vídeos que a gente tem feito aqui no Aviation Talks têm ajudado você no seu estudo de aviação e principalmente no seu aprendizado de inglês. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever aqui no Aviation Talks e ativar o sininho para ficar sabendo dos nossos novos vídeos. E nós nos vemos nos vídeos seguintes. Até mais! A areia vai restringir a visibilidade.